Meus amigos, minhas amigas, você do YouTube, você que me acompanha no LinkedIn, no Twitter ou mesmo no Facebook. Você que é meu aluno, minha aluna, lá no Damásio Educacional, é, você que acompanha aqui o canal de forma geral. Meu nome é Abacuque Wellington Sodré, para quem não me conhece. É, Sou professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos e de Teoria do Direito no Damásio Educacional e ministro também aulas na pós-graduação do IBMEC Damásio de Direito Constitucional. Gostaria então de falar com vocês hoje sobre um remédio constitucional. Nós aqui no canal, nós sempre tratamos de temas relativos ou ao direito constitucional, propriamente dito, também ao processo civil e à teoria do direito. E hoje nós vamos iniciar então uma série de vídeos para tratar de forma muito mais profunda e adequada a respeito do direito constitucional. Pois bem, nós vamos tratar do âmbito do direito constitucional, especificamente sobre as garantias fundamentais, os chamados remédios constitucionais. Os remédios constitucionais são ações de rito especial previstos na Constituição Federal como mecanismos de garantia, ou seja, para que o exercício não possa ser obstado, seja pelo Estado, ou seja, aqui o Estado implica o Brasil como um todo, o Estado brasileiro, então formado pela União, Estados, municípios, Distrito Federal. Não pode o Estado, então, a administração pública, causar obstáculos aos direitos fundamentais ou impedir o seu exercício injustificado, de certa forma. Então, todas as vezes que se houver um abuso de poder, um abuso de direito ou uma restrição indevida aos direitos fundamentais, existem as garantias correlatas, as ações chamadas remédios constitucionais, ações de rito especial, que visam a proteção desses direitos garantidos na própria Constituição. Então, a Constituição assume o compromisso dos direitos fundamentais como compromissos perante o cidadão, em que eles podem exercê-los de forma subjetiva. O que isso significa? Significa que são direitos naturais, inalienáveis? Não. Significa que são direitos garantidos pela ordem jurídica como faculdades ou poderes que o indivíduo ou a pessoa natural, a pessoa jurídica podem exercer em face, seja da relação entre particulares, então numa eficácia horizontal, seja numa eficácia vertical, ou seja, na relação entre Estado e particular, ou seja em situações de assimetria, então de eficácia transversal dos direitos fundamentais. Pois bem, nesse sentido, os direitos precisam ser garantidos. Para que eles possam ter efetividade, é preciso que existam mecanismos, ou seja, formas, ferramentas judiciais que permitam, então, que a expectativa normativa se prolongue no tempo. Ou seja, uma vez descumprido aquele compromisso, é possível adotar uma medida que garanta que a expectativa se realize por meio de uma decisão judicial. E esses mecanismos previstos na Constituição são os chamados remédios constitucionais. São as garantias fundamentais. Então, ao lado dos direitos fundamentais, nós temos as garantias fundamentais. As garantias são as ferramentas que possibilitam a efetividade e o exercício dos direitos fundamentais. E todas as vezes que esse exercício for obstado ou inviabilizado de forma injustificada, injurídica ou antijurídica, ilegal ou de forma inconstitucional, é possível ali que a parte se utilize de uma das garantias constitucionais, de um dos remédios constitucionais adequado para aquele fim, para que então se obtenha ali a proteção do determinado direito. Hoje eu quero falar com vocês especificamente de um remédio constitucional, aquele que é o remédio constitucional mais utilizado pelas pessoas no âmbito civil. Então lembra que o remédio constitucional, o original, aquele primeiro é o habeas corpus, que visa ali a proteção do direito de ir e vir. Então o habeas corpus é o primeiro grande remédio constitucional garantido nas constituições, inclusive com previsão nas nossas constituições brasileiras. Já o mandado de segurança, que é o nosso
remédio, nosso objeto de análise do dia, é o remédio constitucional que visa a proteção do direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou não amparado por habeas data, nos termos do artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal. Então, artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal, lá diz que todas as vezes que tiver um abuso de poder ou de autoridade ou uma ilegalidade que cause ali a violação de um direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, direito de ir e vir, e habeas data, ou seja, acesso à informação por parte do impetrante dos seus dados pessoais, correção ou retificação desses dados, ou anotação desses dados, de assentamento de anotação desses dados, que é objeto do habeas data. Então, quando não for os direitos protegidos ali de informação pessoal do impetrante, de alteração, retificação desses dados, e não for direito de locomoção, que é protegido por habeas corpus, será então caso de mandado de segurança. Então, direito líquido e certo. Lembrando que o direito líquido e certo, nos termos do artigo 6º da Lei 12.016, é aquele direito que prescinde de prova, outra que não a prova documental. Então, não é necessária a dilação probatória, não sendo possível, então, no rito do mandado de segurança, a oitiva de testemunhas ou prova pericial. Então, nesse caso, se for necessário oitiva de testemunhas ou mesmo a produção de prova pericial, recomendo ali que você adote a ação de rito comum, porque é ali que se adequa ao rito. Pela celeridade da necessidade da decisão, então o mandado de segurança ele não pode ou não se compatibiliza com a dilação probatória. Então, direito líquido e certo é aquele direito estabelecido na Constituição Federal e protegido pela lei, que não necessita de prova da sua violação, ou seja, a prova da sua violação não pode ser prova oral ou prova testemunhal, devendo ser única e exclusivamente prova documental. Não é que não necessita de provas. A única forma de prova admitida é a prova documental. Então, aqui nós já adiantamos um pouco, mas vamos retroagir. Então, como funciona a questão do mandado de segurança? Você que estuda para concurso, você que é curioso da história do direito, no Brasil, até 1934, não tínhamos a previsão do mandado de segurança. Ele aparece pela primeira vez na Constituição de 1934. Então, a Constituição de 1934 traz ali pela primeira vez a previsão do mandado de segurança. E como funcionava, então, a questão da proteção dos direitos da pessoa que não se referia, por exemplo, à liberdade de ir e vir, liberdade de locomoção, que era amparada por habeas corpus. Então, pois bem, tanto um teórico, que é o Rui Barbosa, quanto também a jurisprudência do STF, ou seja, do Supremo Tribunal Federal, desenvolveram a chamada teoria brasileira do habeas corpus. Então, lembrando que o habeas corpus tem aplicabilidade para a liberdade de ir e vir, quando tem abuso de poder ou de autoridade e ilegalidade. Houve então uma extensão dessa possibilidade de proteção contra o abuso de autoridade ou a ilegalidade por parte do poder público para outros direitos que não aqueles atinentes à liberdade de ir e vir. Daí a teoria brasileira do habeas corpus. Para que essa questão não ficasse ad eterno problematizada, ou seja, um mecanismo inadequado, então, em 1934, a Constituição previu e estabeleceu como garantia fundamental o mandado de segurança. Então, o mandado de segurança, ele encontra sua previsão constitucional no sistema jurídico brasileiro a partir de 1934. E ele é novamente previsto pela Constituição de 88, sendo um mecanismo hábil
hábil, então, a proteção do direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, habeas data diante do abuso de autoridade ou de poder, ou ilegalidade do poder público. Lembrando, então, a autoridade coatora sempre vai ser órgão do poder público ou a ele equiparado. Aqui, depois nós vamos entrar com calma, com tranquilidade na questão do legitimado passivo. Quem pode ser a autoridade coatora é só o órgão do poder público? Então, a princípio, eu já vou dizer para você que não, que pode ser quem realiza, por exemplo, um serviço público por delegação. E nós vamos ver com calma. Vamos então primeiro analisar a questão do cabimento. Pois bem, previsão constitucional. Vamos lá. Recomendo que você abra agora a sua Constituição no artigo 5º, inciso 69. Então vai estar lá previsto o mandado de segurança individual, que esse é o tema de hoje. Mandado de segurança individual. Ele ampara direito líquido e certo, não protegido por habeas corpus ou habeas data, contra ato de abuso de autoridade ou abuso de poder ou ilegalidade do poder público ou a ele equiparado. A disciplina do mandado de segurança, como ação de rito especial, ela não se encontra no Código de Processo Civil, não estava previsto no Código de 1973 e também não está previsto no Código de 2015. Então ele é regido por uma lei especial, uma ação de rito especial. Tem um rito próprio, um mecanismo, uma forma processual específica que escapa do procedimento comum. Então, uma ação de rito especial é disciplinada pela Lei 12.016 de 2009. Então, Lei 12.016 de 2009, eu recomendo a leitura. Se você quer se aperfeiçoar, saber dominar as questões atinentes ao mandado de segurança, eu recomendo a leitura completa, pelo menos 2 vezes, da Lei 12.016 de 2009. E você vai ter que continuar lendo e relendo, porque para que você se aperfeiçoe juntamente com a jurisprudência do STF, do STJ e dos tribunais. Eu acho que é sempre fundamental. Então, a lei que disciplina lá o artigo 5º, inciso 69, e também vai disciplinar o artigo 60, que vai ser objeto de um vídeo específico lá do mandado de segurança coletivo, é a Lei 12.016 de 2009. Pois bem, qual que é a hipótese de cabimento? Então, proteção do direito líquido certo, ou seja, aquele que dispensa dilação probatória, ou seja, que não permite, então, aquele direito que está comprovado, cuja violação está comprovada. Então, direito líquido e certo é aquele direito em que ele é garantido pela lei, pela Constituição, e o seu exercício e a violação do seu exercício não depende de prova testemunhal ou pericial. Então, não é que o direito líquido e certo ele é verificável de plano, porque todo direito é verificável de plano. Porém, a violação do seu exercício não depende de dilação probatória. Esse é o ponto importante. Então, cabimento é direito líquido e certo, ou seja, aquele direito subjetivo fundamental garantido na Constituição Federal e pela legislação pertinente, que a sua violação ou a violação do seu exercício prescinde de dilação probatória, isto é, produção de prova oral ou pericial, nos termos do artigo 6º da Lei 12.016 de 2009. Então, se for caso de a análise exauriente que precisa de prova pericial ou prova testemunhal, não será caso de mandado de segurança, sendo que a petição será indeferida. Então, ocorrerá o indeferimento da petição inicial. Então, importante você observar isso antes de manusear a medida. E ele há aqueles direitos, então, todos os direitos que não se referem à liberdade de ir e vir e nem acesso de informações em bancos de dados, retificação ou anotação. Todos que decorrerem e cuja violação decorrer de abuso de poder ou ilegalidade. Então, toda vez que um direito fundamental subjetivo for objeto de abuso de poder ou de ilegalidade, é passível, então, da impetração. Então, o verbo aqui, até para o remédio constitucional, ele fala de impetração. Lembra? Ele vai remeter ali a cláusula pétrea. Lembra? Direitos fundamentais, artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. O que impetra? O que permite que fique sólido como a pedra? Impetrar. Então, impetra
mandado de segurança. O mandado de segurança é impetrado em face do ato da autoridade coatora. Pois bem, então é uma ação de rito especial e o que é importante nós termos em mente. Então, qual é a competência? Como eu identifico a competência? Em regra, aqui a competência se dá em ratione persone. O que significa? Em razão da pessoa. Se observa, então, primeiramente, se a pessoa, o ato coator, ele decorre de autoridade pública. Se a autoridade pública tem foro ou prerrogativa em decorrência da prerrogativa de função. Se a sua função ela tem ali o respaldo para que haja um tribunal específico, se é competência do Supremo Tribunal Federal, se é do STJ, se é do TST, se é do TSE, se é do STM, se não for de nenhum dos tribunais superiores, aí vai se verificar os tribunais inferiores. Então, TRT, TRE, TRF, TJs, tribunais de justiça militar, TJM, também, se não for o caso, e aí então vai se verificar a questão da localidade, em qual comarca, em qual seção, em qual subseção foi realizado o ato, e aí vai verificar. Se houver, se a pessoa tiver ligação com a União Federal, óbvio que haverá ali a prerrogativa da Justiça Federal. Lembrando, então, se for um serviço público da União, por exemplo, uma universidade privada, o reitor que exerce ali a atividade educacional por delegação, nesse caso, o ato coator deste, que ao não reconhecer lá os requisitos para uma bolsa pública, ou mesmo não expedir o diploma solicitado no prazo, é possível, então, o ingresso ou a impetração do mandado de segurança contra esse reitor na Justiça Federal. Lembrando que a competência da educação nesse âmbito é da União, então seria cabível ali o mandado de segurança em face de reitor de universidade privada. Lembrando, então, se a autoridade não envolver a União Federal ou o serviço atinente à União Federal, nesse caso, tem-se ali a justiça comum estadual. E aí vai se verificar a comarca, o local do dano. Então, o local do ato coator. Se for o município, vai ser na comarca do município. Então, a competência se dá em razão da pessoa, ratione persone. Vamos lá, então. Legitimado ativo. Quem pode propor ou impetrar? Quem pode impetrar mandado de segurança? Quem é que, tendo seus direitos violados, desde que não aqueles atinentes ao habeas corpus ou habeas data, pode impetrar mandado de segurança? Pessoa natural, por óbvio, cidadão, pessoa natural, seja ele brasileiro ou estrangeiro, e pessoa jurídica. Então, pessoa natural ou pessoa jurídica poderá impetrar mandado de segurança, ou ainda, então, aqui tem a pessoa natural e a pessoa jurídica, ainda o terceiro interessado, aquele que tem interesse na decisão ou que vai ser prejudicado caso o ato coator prevaleça no tempo e no espaço. Então, ali a regra do legitimado ativo encontra previsão no caput do artigo 3º da Lei 12.016 de 2009. Então, artigo 3º da Lei 12.016 de 2009 prevê ali quem tem legitimidade ativa, quem figurará como impetrante. Então, todas as vezes que for fazer a descrição linguística ali, qual é o signo que representa o autor da ação, você não vai chamar nem de autor nem de réu, porque esses são sujeitos próprios da ação de rito especial, não vai chamar de requerente ou requerido, que são sujeitos próprios da ação cautelar, vai chamá-los especificamente de impetrante e autoridade coator ou impetrado. Aqui no sujeito passivo, então, tem a possibilidade de ser autoridade coatora ou impetrado.
Legitimado ativo, então, pessoa natural, pessoa jurídica ou terceiro interessado. Artigo 3º caput da Lei 12.016 de 2009. Com relação ao legitimado passivo, então nós temos aqui um ponto importante. A autoridade coatora. Vamos lá tratar então. A autoridade coatora é quem comete o ato que viola o exercício do direito fundamental. Então, não a pessoa física, aquela pessoa que exerce, mas a função. Então, o órgão público, ali o ente que não tem personalidade jurídica, então o órgão, o presidente, o diretor, o secretário, ou mesmo pode ser o juiz, qualquer um órgão que realizar um ato coator, um órgão público ou que exerça serviço público pode ser objeto, então, de mandado de segurança. Pode ser ali ele ser impetrado. Aquele que realiza esses atos pode ser, então, o impetrado ou a autoridade coatora. A autoridade coatora, então, é o órgão ligado à pessoa jurídica de direito público interno ou a ele equiparado. Então, a autoridade coatora é o órgão ligado à pessoa jurídica, nunca a pessoa jurídica. Então, quem é o órgão coator? Presidente da República, ministro de Estado, governador, secretário estadual. A pessoa jurídica vai ser meramente interessado. Então, ele pode até apresentar aí, se manifestar no processo, mas ele vai ser considerado interessado. A pessoa jurídica a quem pertence, então, a autoridade coatora poderá se manifestar como interessado. Lembrando, então, se for órgão da administração direta, pode ser lá órgão da administração da União, dos estados, então, a União Federal, estados, municípios, Distrito Federal, administração direta, então pode ser autarquia, empresa pública, fundação pública, sociedade de economia mista e, como nós falamos, aqueles que exercem serviços públicos por delegação. Que são os casos, por exemplo, de instituições que exercem atividade educacional ou mesmo instituições que exercem a função de saúde. Então, saúde e educação são serviços que são, em regra, públicos, porém podem ser delegados ao setor privado. Então, eles também ali podem ser ali o reitor, o diretor de hospital, pode ser objeto, então, de mandado de segurança. Então, como nós falamos, o legitimado passivo, a autoridade coatora, nunca vai ser o município, o estado, a autarquia, vai ser o órgão que decidiu, o diretor, o presidente, nunca, então, a pessoa jurídica de direito público. Apenas o órgão, a pessoa jurídica de direito público, vai se manifestar como interessado, porque ela vai ser citada, ela vai ser notificada para que na pessoa do órgão de representação processual, então vamos lembrar o órgão de representação processual da União, a AGU, e as procuradorias, no caso ali, Procuradoria da Fazenda Nacional no âmbito tributário. No âmbito dos estados, a Procuradoria-Geral ou a Procuradoria do Estado, os procuradores do Estado. E no âmbito do município, a Procuradoria do Município. No caso das autarquias, empresas públicas, os seus advogados, os órgãos ali que ali atuem, sejam procuradores ou advogados públicos. Este é o ponto que eu queria tratar com vocês sobre legitimidade passiva. Um ponto importante, tem um pressuposto lógico processual de caráter objetivo temporal. O que significa? Que o mandado de segurança ele deve ser realizado dentro de um prazo decadencial. Então, a lei 12.016, no artigo 23, eu recomendo que você abra o artigo 23 da lei 12.016 de 2009, estabelece ali que do ato coator até a impetração do mandado de segurança não podem ter ultrapassado 120 dias corridos. Então, 120 dias corridos é o prazo decadencial entre a realização do ato coator, não é da ciência,
da realização do ato coator até, então, a impetração do mandado de segurança. Não podem ter ultrapassado 120 dias, sob pena de fulminado, então, o exercício do direito ao mandado de segurança. Então, o direito ao mandado de segurança, ele é fulminado pela decadência, caso ultrapassado 120 dias entre a realização do ato coator, ou a sua materialização, e a impetração do mandado de segurança. Artigo 23 da Lei 12.016 de 2009. Significa, então, que o direito líquido e certo garantido pelo mandado de segurança vai ter perecido? Não. O que vai ter perecido, única e exclusivamente, será o manuseio ou a instrumentalização do mandado de segurança. Não significa que o direito violado vai se perpetuar no tempo e no espaço. Será cabível, nesse caso aí, uma outra ação. Uma ação, por exemplo, uma ação de rito comum com pedido de tutela de urgência. Não vai ser mais cabível o mandado de segurança com tutela liminar. Vai ser cabível, então, uma ação de rito comum. Pois bem, então, nós já aqui entendemos qual é a regulamentação, qual é a situação e o pressuposto lógico processual. Como se faz a petição do mandado de segurança? Então, primeiro, se você não sabe fazer uma petição inicial, eu recomendo que você abra o artigo 319 do CPC. Para esse vídeo agora, abra o artigo 319 do CPC e leia com calma. Você já leu? Então, agora você já tem uma noção de como deve ser feita uma petição inicial. Recomendo, então, que você faça a petição inicial, lá enderece para o órgão competente, excelentíssimo senhor, doutor, juiz, no caso, se for da Justiça Comum, juiz de direito de uma das varas cíveis, ou se onde não houver as varas da Fazenda Pública, então, vara da Fazenda Pública, da comarca de... Aí você vai qualificar a parte se for pessoa natural, brasileiro, brasileira, solteiro, solteira, casado, viúvo, separado, divorciado, profissão, né, vai indicar a profissão, portador ou portadora da cédula de identidade RG tal, inscrito ou inscrita no CPF do MF sob o número tal, residente domiciliada por seu advogado, com instrumento de mandato anexo, com escritório onde receberá as intimações nos termos do artigo 77, inciso 5º, então artigo 77, inciso 5º do Código de Processo Civil. Vem a presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 5º, inciso 69 da Constituição, impetrar mandado de segurança com pedido de liminar em face de... Aí você vai dizer o ato coator, lá que em face da autoridade coatora, aí vai dizer lá governador, prefeito, secretário, diretor, ao qual integra a pessoa jurídica de direito público interno ou o órgão da administração direta. Aí você qualifica a pessoa jurídica que o órgão pertence, pelas razões de fato e direito seguir exposto. Fatos, vai expor os fatos, vai contar a história, falando sempre impetrante, impetrado ou impetrante, autoridade coatora. Depois vai falar sobre o cabimento, então, cabimento, direito líquido e certo, que a prova está ali prevista, artigo 6º da Lei 12.016, vai falar do prazo decadencial, que não foi superado o prazo decadencial, então está dentro do prazo, e depois vai falar do direito violado. Então, qual é o direito violado, quais são as provas, as evidências do direito violado por parte da autoridade coatora, e vai, nesse tópico do direito violado, apontar o direito líquido e certo, dizer que existe esse direito subjetivo estabelecido pela legislação que foi descumprido pelo poder público ou órgão a ele equiparado. Aquilo que eu falei, por exemplo, reitor da universidade privada ou mesmo diretor de hospital privado, que ambos exercem serviço público por delegação. Casos típicos de mandado de segurança. Quando a parte solicita vaga em creche e o poder público não concede a vaga em creche. Fornecimento de medicamentos, exposição indevida de dados pessoais. Então, quando esses dados são expostos de forma indevida em sites, em determinados bancos de dados que expõem esses dados. Então, a exposição indevida não é caso de retificação nem acesso,
Então não é habeas data, é exposição indevida de dados pessoais, cobrança ilegal de tributos, impedimento ao exercício de profissão ou atividade econômica. Estou apenas citando pequeninos casos aqui, um rol exemplificativo de violações de direito líquido e certo em que é cabível o mandado de segurança. Então, todas as vezes que tiver diante desse ato, então, de ilegalidade ou de abuso de poder, é cabível mandado de segurança. Então, e aí nesse tópico do direito violado, você vai especificar ali o direito líquido e certo, qual é a especificidade da constitucional, ali a garantia desse direito e a forma que foi violado. Então, primeiro aqui eu tenho a premissa maior, vamos fazer uma construção partindo do pressuposto dedutivo. Então, primeiro, premissa maior, regulação constitucional, legal daquele caso. Depois, eu vou fazer a análise da premissa menor, ou seja, do caso concreto, da violação, do apontamento e a conclusão dizendo que essa violação não pode se perpetuar, que o direito garante a perpetuação das expectativas normativas e que esse ato deve ser obstado por meio de uma ordem. Então, aí o pedido da tutela mandamental, fazer ali a menção que deve ser concedida à segurança para que seja então garantido o direito à vaga da criança na creche, seja fornecido medicamento pelo órgão do poder público, seja expedido, por exemplo, certificado na universidade ou na escola, que os dados que estão expostos sejam retirados imediatamente do ar, que a cobrança ilegal de tributo cesse imediatamente, sendo ali declarado nulo aquele ato e a cobrança cesse imediatamente. Então, a característica principal, então, do objeto do direito violado e o pleito ali da tutela mandamental. Então, tutela típica da ação de rito especial mandado de segurança é a tutela mandamental, aquela que implica numa ordem, ao mesmo tempo que pode declarar a nulidade, ela implica numa ordem para a garantia do exercício. Então, um fazer ou não fazer. Então, sempre uma declaração, normalmente vai declarar a nulidade do ato, mas que tem como consequência não só a mera declaração, mas a obrigação, a ordem para um fazer ou não fazer por parte do poder público ou a ele equiparado, ou seja, a autoridade coatora, faça ou deixe de fazer algo. Então, esse é o capítulo que você vai estabelecer ali no seu mandado de segurança sobre a violação do direito líquido e certo. Depois você vai tratar da tutela provisória. Qual é a espécie de tutela provisória das ações de rito especial? Então, as ações de rito especial têm uma tutela provisória específica. Qual é essa tutela provisória? A tutela liminar. Então, tutela liminar é a tutela provisória específica das ações de rito especial, assim como a tutela de urgência genérica e a tutela de evidência são as tutelas provisórias da ação de rito comum. A tutela liminar é a tutela provisória, então aquela análise provisória que pode ter natureza ali assecuratória ou acautelatória, que vai antecipar os efeitos da decisão, no caso da liminar, para o momento inicial do processo. Então, ela tem natureza então precária, podendo ser revista a qualquer momento. Ela vai ser feita em sede de cognição sumária, o juiz vai analisar apenas as alegações do autor. Aqui no mandado de segurança individual é autorizada a concessão da tutela liminar inaudita altera parte, ou seja, sem a oitiva da parte contrária, o juiz vai observar então se está ali presente a plausibilidade do direito, ou seja, se tem ali um direito de fato que foi violado, perigo de dano, então irreparável, de difícil reparação, ou ao resultado útil do processo, então o chamado periculo in mora, fumus boniuris e periculo in mora são requisitos da liminar, e ele vai verificar esses requisitos para saber se ele concede ou não. Então, tutela de liminar vai ter a análise, aquilo que a gente chama de cognição perfunctória ou rasa, aquela sumária. O juiz analisa a princípio e concede ou não a tutela provisória. Lembrando que se o juiz indeferir, será cabível então agravo de instrumento para o tribunal, se for justiça comum estadual, Tribunal de Justiça, se for
para aqui a gente está falando de juízes singular, se for da Justiça Federal para o Tribunal Regional Federal. Então, lembrando, artigo 1015, inciso 1º, cabe ali agravo de instrumento da decisão que defere ou indefere a tutela provisória. Então, nesse caso, a tutela provisória a ser pedida a liminar tem como requisitos fumus boniuris, periculum in mora, então plausibilidade do direito e perigo de dano irreparável de difícil reparação ou resultado útil do processo. E ele tem uma previsão específica, então, artigo 7º, inciso 3º, então, artigo 7º, inciso 3º da Lei 12.016 de 2009, inciso 3º do artigo 7º da Lei 12.016 de 2009, servindo em regra, normalmente, não para garantir o direito, mas para suspender o ato impugnado. Então, como a decisão definitiva vai ter, então, a necessidade da oitiva da parte contrária, a verificação e cotejo de todas as provas ali juntadas por todas as partes, o juiz terá então a cognição exauriente ou profunda para decidir, afinal, acerca sobre a concessão ou não da tutela mandamental ou a concessão ou não da segurança. Nesse caso, então, o juiz suspenderá o ato. Normalmente é a suspensão do ato ou a realização imediata. Então, vai ser para suspensão do ato, então, ou a realização imediata, como, por exemplo, o fornecimento de medicamentos. Forneça imediatamente, então, o ato que negou. Então, vai suspender a decisão que negou o fornecimento de medicamentos. Então, vai ter um efeito suspensivo, então ela vai suspender a decisão, o ato impugnado, permitindo temporariamente até a decisão final ou até a revogação da tutela liminar pelo tribunal que analise, por exemplo, um agravo ou uma suspensão de tutela de urgência ou suspensão de tutela liminar, ali cessar os efeitos dessa liminar. Lembrando que ela é substituída no final pela tutela exauriente, então pela cognição exauriente da sentença ou do acórdão quando for competência originária. Lembrando que, então, a partir deste item, então você tem que desenvolver separadamente, depois do direito violado, um tópico sobre a tutela liminar, artigo 7º, inciso 3º da Lei 12.016 de 2009, fumus boniuris periculum in mora, para a suspensão do ato impugnado e o exercício do direito garantido. Como funciona o procedimento? Então, depois que o juiz conceder a liminar, então ele vai abrir prazo de 10 dias para que a autoridade coatora apresente informações. Então, a autoridade coatora não apresenta contestação, ela apresenta o quê? Ela apresenta informações, ela vai defender a legalidade do seu ato por meio de informações. Artigo 7º, inciso 1º da Lei 12.016 de 2009. Se você trabalha em procuradoria, provavelmente você deve já ter prestado informações auxiliando aí alguma autoridade coatora. Artigo 7º, inciso 1º da Lei 12.016 de 2009, prazo de 10 dias para apresentação das informações por parte da autoridade coatora. O Ministério Público, como os processos de interesse social, artigo 178 do Código de Processo Civil, se manifesta nos termos do mandado de segurança, que é uma ação de rito especial que envolve interesse social e especialmente direitos fundamentais, o Ministério Público se manifesta no prazo de 10 dias após vencido o prazo das informações. Então, vai ter 10 dias das informações da autoridade coatora, depois desses 10 dias começa 10 dias para que o Ministério Público apresente parecer nos termos do artigo 12 da Lei 12.016 de 2009. Então, artigo 12 da Lei 12.016 de 2009, o Ministério Público tem 10 dias de prazo para apresentação de parecer após vencido o prazo, então, da autoridade coatora. Vai ser notificado, então, o representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que vai ser ouvido nos termos do artigo 9º também da Lei 12.016. Então, artigo 9º da Lei 12.016 de 2009 permite a oitiva do representante legal. Então, lá o artigo 7º, inciso 1º, vai haver a prestação de informações que não vai se confundir com aquilo que está previsto no artigo 9º da Lei 12.016. A pessoa, então, o órgão vai se manifestar podendo, se quiser,
Na maioria dos casos, eu vejo aqui em São Paulo, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, o governo, a Procuradoria do Estado apresentam contestação. Não seria propriamente contestação, porque o procedimento não admite, mas é uma peça, uma manifestação ali defendendo a legalidade do ato, então, por parte do órgão de representação jurídica. Para reforçar. Pois bem, e na prática, às vezes, é feito num ato único. Então, informações e contestação feito num ato único juntado. Então, ali cumprido o 7º, inciso 1º, o artigo 9º da Lei 2016 de 2009. Lembrando que o Ministério Público se manifesta depois desse prazo. Artigo 12 da Lei 2016 de 2009. Artigo 12 da Lei 12.016 de 2009. E qual que é a natureza jurídica da decisão? Então, a natureza jurídica segue a natureza jurídica do pedido. A natureza é mandamental, uma ordem para resguardo do direito líquido e certo da autoridade, para que a autoridade coatora realize uma ação ou deixe de realizar. Então, declara-se então a nulidade, então em decorrência então tem uma parte que é declaratória, mas seguida de uma ordem. Então ela não é declaratória. A natureza mandamental é aquela que implica como resultado último numa ordem, mas ela é faseada. Então implica no reconhecimento da violação do direito, na nulidade do ato e via de consequência uma ordem para fazer ou deixar de fazer. Então a autoridade coatora é compelida a fazer ou deixar de fazer algo para que seja garantido o exercício do direito fundamental subjetivo, líquido e certo do impetrante. Então essa é a natureza mandamental da decisão. O que eu gostaria de destacar aqui com vocês também é honorários advocatícios e mandado de segurança. Não se aplica, então não há honorários de sucumbência. Para o advogado que vai manusear o mandado de segurança esperando receber honorários de sucumbência, essa previsão, essa possibilidade é um equívoco. Artigo 25 da Lei 12.016 de 2009, então, artigo 25 da Lei 12.016 de 2009 e a súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça estabelecem lá que não é cabível a imputação de honorários advocatícios no rito do mandado de segurança. Então, você quer ganhar honorários advocatícios, mas vai por um rito mais lento, será ação de rito comum. Lembrando que tipicamente os tribunais não condenam quando o órgão público ou o ente público figura no polo passivo da demanda, não tem uma condenação muito alta. Então não ingresse com a ação esperando honorários altos. Então, apesar lá de o artigo 85 estabelecer regras específicas, nem sempre os tribunais têm aplicado tal legislação. Então, pois bem, no rito do mandado de segurança, não é cabível, então, honorários advocatícios nos termos do artigo 25 da Lei 12.016 de 2009 e da súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça. Essa é a ação, então, do mandado de segurança, ação de rito especial, que tem por objeto a proteção do direito líquido e certo do impetrante, não amparado por habeas corpus e habeas data, cuja natureza da decisão é mandamental. Lembrando que da sentença que julga o mandado de segurança, cabe apelação, né? Artigo 1010 do Código de Processo Civil. Porém, dos casos em que for de competência originária dos tribunais de justiça dos estados, então, tribunais de justiça dos estados e tribunais regionais federais, de competência originária, quando houver um mandado de segurança de competência originária de ambos desses tribunais, da decisão denegatória, ou seja, se a decisão não conceder a segurança, será cabível o ROC para o STJ, artigo 105, inciso 2º da Constituição Federal. Então, ROC para o Superior Tribunal de Justiça. Se o mandado de segurança for de competência originária do Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral ou do Superior Tribunal de Justiça, se eu não já tiver dito isto, desses tribunais superiores, os tribunais de sobreposição, as higher courts, das decisões denegatórias do mandado de segurança em sede de competência originária desses tribunais de sobreposição, então, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Superior
Superior Tribunal Militar da decisão desses casos. Quando for denegatória a decisão, cabe cabe recurso ordinário constitucional. Então, caberá recurso ordinário constitucional para o Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 102, inciso 2º, a linha A da Constituição Federal. Então, quando a decisão for de competência originária do TJ e do TRF, dessa decisão que for denegatória, cabe ROC para o STJ. Artigo 105, inciso 2º, a linha A e B. Então, ali vai falar do habeas corpus e do mandado de segurança. Então, cabe... na linha B, né? Artigo 105, inciso 2º, a linha B da Constituição Federal. E no caso dos tribunais superiores, quando for STJ, STF, STJ, TST e TSE e STM, será cabível, então, mandado de segurança para o STF, artigo 102, inciso 2º, a linha A da Constituição Federal, não cabe apelação. Então, de decisão dos tribunais superiores, não cabe apelação, cabe ROC se a decisão for denegatória. Se a decisão for concessiva, caberá tão somente ou recurso especial, no caso daquelas do TJ e do TRF, e caberá recurso extraordinário daquela dos tribunais superiores. Essas são as dicas que eu tinha para falar com vocês acerca do mandado de segurança. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha. Se você ainda não segue o canal, recomendo que você siga o canal, porque todos os dias nós temos trazido aqui para vocês vídeos novos sobre o tema dos direitos fundamentais, dos remédios constitucionais, das ações do controle e também da teoria do direito. Espero que vocês tenham bons estudos. Recomendo a leitura da Lei 12.016 de 2009 e podem contar comigo. Deixe um seu comentário aqui se você gostou desse vídeo. Um forte abraço.